Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos meditando e buscando o avivamento pessoal e também coletivo. Nosso tema é Aviva no Senhor. E nós estamos meditando no texto de Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 30. Mas nós estamos meditando num pequeno trecho por vez. Já meditamos de 1 a 11. Hoje nós vamos meditar dos versículos 12 a 17. E o nosso tema é pelo que devemos orar num avivamento. Vamos entender o que Moisés estava pedindo a Deus. E disse assim: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conhece-te por teu nome. Também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Entenda e atenda que esta nação é o teu povo. Disso, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso, o que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Aqui Deus deu duas respostas às indagações e à oração de Moisés. Nós vamos falar sobre uma hoje e na semana que vem nós falaremos sobre a outra resposta de Deus a esse pedido de Moisés. Então vimos como Deus retirou a sua presença de entre os filhos de Israel por causa do pecado deles. Como eles então se arrependeram, como Moisés foi e intercedeu em favor do povo, e como Deus ouviu a oração, então volta a coluna de nuvem à porta da tenda. Num sentido, isso pode ser dito verdadeiramente que é aqui, nesse ponto, que a oração por avivamento em si realmente ela começou. Tudo aconteceu até esse ponto, foi uma oração para que Deus retornasse ao meio deles, como nós vimos. Que ele não voltasse mais as costas a eles, como estava fazendo, como parte do seu castigo. Mas agora a gente vai ver além daquilo que nós já meditamos nessa semana. Nós vamos chegar então no ponto que Moisés realmente estava muito grato por tudo que já tinha acontecido. A volta da coluna da nuvem era uma coisa extraordinária. Até mesmo o povo poderia ver isso, pois lemos que todo o povo viu a coluna de nuvem à porta da tenda e se levantou e adorou cada um à porta da sua tenda. Moisés podia então entender muito mais claramente, óbvio, que ele estava muito grato por isso, profundamente grato. Deus tinha retornado, Deus estava ouvindo novamente as orações e falando com ele. É fácil pensar que ele poderia então ter parado nesse ponto e parado de orar. Poderíamos sentir que não haveria mais nada necessário além disso. Todavia, o propósito desse trecho que nós lemos, que nós estamos aqui considerando, é justamente mostrar que Moisés não estava satisfeito. Ele desejava mais. E assim voltou novamente à tenda e ele continua orando. Tudo que ele tinha recebido, ele disse que não era suficiente, porque ele ansiava por mais. E ele então começa a implorar por mais, por algo extra. E é justamente aqui que realmente chegamos ao ponto vital dessa questão de orarmos por um avivamento.
O avivamento é algo extra, é algo adicional, é algo incomum. A gente enfatiza isso porque parece-me que há um grande número de bons cristãos hoje que nunca realmente entenderam esse ponto, que avivamento, por definição, é algo extraordinário, é algo especial, é algo fora do comum e excepcional. Em outras palavras, quando nós falamos em avivamento, não estamos falando sobre a igreja sendo abençoada por Deus, tendo a consciência da sua presença e capacitada para fazer a boa obra. Porque isso, ela já existe, já acontece. Moisés, no sentido, já estava consciente de tudo isso. Deus tinha voltado, Deus tinha prometido abençoar. Deus havia lhe dado essa garantia pessoal quando voltou a falar com ele face a face. Então, diante de tudo isso, Moisés poderia ter dito: bem, estamos de volta, da onde estávamos antes, tudo isso está bem outra vez. A presença de Deus voltou, então a gente pode prosseguir. Entretanto, Moisés aqui não fica satisfeito. Avivamento não é a igreja sendo abençoada, cônscia da presença de Deus e capacitada para fazer a boa obra. Avivamento vai além disso. Podemos ver isso claramente nesse caso em particular. Moisés sentiu que as circunstâncias eram tais que algo especial e fora do comum era necessário. Assim, ele passou a orar por isso. Então, quem sabe aqui parece ser esse ponto crucial em nossa compreensão do que realmente o avivamento significa. Então, o avivamento é algo além de tudo isso, algo adicional, algo excepcional, algo que é, num sentido surpreendente em seu assombroso caráter, né? Então é óbvio que nós não temos uma ideia clara acerca disso. Nós não nos preocuparemos com o avivamento e não vamos orar por avivamento se não termos a perspectiva ou uma atitude diferente da maioria das pessoas. Então, às vezes alegamos que está indo tudo bem. Para que orar por avivamento? Né? Muitas pessoas não pensam em avivamento. Muitas pessoas não sentem que haja necessidade de avivamento e não oram por ele. Tudo o que precisamos fazer, dizem, é continuar na direção em que estamos indo. Deus já está nos abençoando, está tudo bem. E é devido então a esse fracasso da gente compreender o significado do avivamento em sua essência, é que não mudamos de posição e não oramos por um avivamento. Por isso aqui estamos considerando um aspecto muito crucial nessa questão de busca por avivamento. Aqui ele está representado de uma forma tão clara nesse trecho, né, que nós lemos, que Moisés tinha recebido tanto, mas ele voltou porque ele queria muito mais. Daí ele começou a suplicar por esse mais, por esse extra, por esse extraordinário. Então, pelo que ele orou? Ele orou porque ele achava que tinha necessidades maiores. E nós vamos então examinar isso aí. Vamos ver. Então, Moisés, ele começa a orar. Antes de tudo, ele orou por um senso de segurança pessoal. Então, ele diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos. E ele sabia que tinha achado graça aos olhos de Deus. Ele estava usando o fato como um argumento. Então, quando a gente lê esse trecho da seguinte forma: porque eu achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Isso parece contrário, não é mesmo? Mas ele disse: se achei graça aos teus olhos, faça isso, para que eu também ache graça aos teus olhos. Deus já lhe dissera que o conhecia e estava falando com ele como um homem fala com o seu amigo face a face. Então, a oração de Moisés foi: para que te conheça. O que isso significa? Bem, aqui a gente tem então um desses pontos. Moisés não estava satisfeito com o mero conhecimento do fato que Deus o aceitava e que estava cuidando dele. Ele já sabia disso. Mas ele não estava satisfeito com isso, ele queria muito mais.
Ele queria conhecer mais o Senhor. Ele tinha um conhecimento a respeito de Deus e vir as suas manifestações. Ele conhecera a bondade de Deus para com ele, mas ele não estava satisfeito. Moisés, ele queria mais, ele queria um conhecimento pessoal de Deus, ele queria um conhecimento direto de Deus. Queria saber sem sombra de dúvida e sem certeza que Deus realmente o amava. Ele sabia disso, é claro, mas ele queria uma manifestação disso. Queria uma certeza absoluta a respeito. É algo que nós encontraremos na vida de todos os grandes santos de Deus, da igreja, através dos séculos, homens sobre quem Deus coloca a sua mão e trouxe o avivamento por meio da intercessão deles. A primeira coisa que lhe acontece é que eles sentem um desejo por um conhecimento mais profundo de Deus. Eles creem em Deus, eles sabem que são salvos, eles têm certeza da salvação, talvez tenham tido tal certeza por anos, mas agora eles começam a sentir uma sede e uma fome por algo maior, por algo mais profundo. Eles leem as Escrituras e sentem que ela tem um conhecimento mais completo e profundo de Deus, do amor de Deus, e é isso que eles querem. Eles não estão mais satisfeitos com o que a gente chama de condição comum na nossa vida ou na igreja. Eles queriam algo extraordinário, ele queria algo fora do comum. E isso é importante a gente entendermos o porquê dessa oração de Moisés. Ele queria que Deus o dissesse expressamente. Ele não estava satisfeito com o comum, com o mundano, com o ordinário. Não, ele disse: eu estou numa posição em que quero algo além disso, algo adicional, um selo especial de tudo isso para o meu espírito e o meu coração. Era por isso que ele estava clamando. E é isso que acontece na experiência de indivíduos ou pessoas que começam a anelar por essa bênção de Deus que nós chamamos de avivamento. Em outras palavras, é um desejo de ter uma consciência viva e real do Espírito Santo na igreja. Nós sabemos que o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo tem estado na igreja desde os dias de Pentecostes. Mas o que aqueles homens estavam pedindo, eles clamavam por um avivamento. E sempre que eles pedem, não é simplesmente que saibamos de fatos, de que o Espírito está na igreja, e sim que eles querem a demonstração, a manifestação, de tal maneira que não haja dúvida em seus corações, mas que haja uma manifestação clara da presença de Deus, do amor adicional. Por isso que Moisés estava orando, e é por isso que nós devemos orar, se nós realmente estamos preocupados com o avivamento. Somos como crianças brincando à beira do oceano. Ali está esse imenso oceano e suas profundezas. E o que a gente sabe sobre ele? E aqui está o clamor do coração de um homem que, por este algo adicional, esta profundeza do oceano do amor de Deus, esta manifestação fora do comum, ele diz que eu te conheço. Ainda mais Moisés diz: rogo-te que me faça saber o teu caminho. Aqui ele estava se referindo aos propósitos e aos planos de Deus. Ele estava pedindo esta garantia absoluta de que Deus iria com eles ao marchar em direção a Canaã, a terra prometida. Deus havia lhe dito, lembre-se, que não iria com eles, ele iria enviar um anjo. Mas Moisés não se deu por satisfeito. Tu tens de vir conosco. Eu quero saber o teu caminho, eu quero que me dês um vislumbre do grande plano e propósito que o Senhor tem. Essa foi a oração deste homem, não satisfeito em saber pela fé que Deus iria abençoá-lo e queria honrá-lo. Moisés começou a ser ousado, ele disse: gostaria de ter um vislumbre do teu plano. Gostaria que compartilhasse os segredos comigo, gostaria que confiasse em mim. Gostaria que me desse agora uma garantia absoluta, antes de continuarmos, que o Senhor realmente irá conosco. Medite sobre isso nesse final de semana. Por que tipo de avivamento você está orando? Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse entendimento a respeito desse primeira oração, esse primeiro propósito
da oração de Moisés. Quem sabe deve ser essa forma de nós orarmos por avivamento. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com nossas meditações devocionais. Aviva no Senhor. Até lá.